Capítulo 25. Bati à porta de Fox, quase esperando que ele não abrisse. A noite tinha sido cansativa, e eu queria me esconder debaixo das cobertas. Mas, claro, seu mordomo abriu a porta e escancarou de tal maneira que Fox me viu antes mesmo de eu ser anunciada. Ele parecia mesmo tão mal quanto falaram. Um dos olhos estava inchado e envolto em diversos tons de roxo. O outro lado da cabeça estava enfaixado, bem como os nós de sua mão direita. Idlin, ele exclamou, saltando da cama, e logo depois levou a mão às costelas. Perdão, quis dizer Alteza. Pode ir, disse de passagem ao mordomo, enquanto caminhava a passos rápidos na direção de Fox. Sente-se, ordenei. Você não deveria estar na ala hospitalar? Ele negou com a cabeça e voltou a deitar. Já fui medicado e me disseram que era melhor descansar no quarto. Como se sente? Perguntei, embora soubesse que estava dolorido. Fora os machucados? Perguntou, humilhado. Posso sentar? Perguntei, apontando para um lugar ao lado dele, na beira da cama. Claro, não sabia por onde começar. Não queria mandá-lo embora naquele momento. Em parte por caridade, dei uma olhada nos formulários de Burke e Fox antes de conversar com meu pai. De fato, Fox deixara na ficha várias indicações de como era sua vida. No geral, eu procurava interesses comuns ou assuntos sobre os quais falar, e assim perdi detalhes importantes a respeito dele. Ele morava em Claremont e era salva-vidas na praia, o que explicava a pele dourada e o cabelo muito loiro. Dava a impressão de que o salário não era suficiente para sustentar o resto da família, embora a situação não ficasse muito clara no papel. A mãe não morava em casa, mas eu não sabia se isso significava ou não que ela tinha morrido. O pai dele estava no estágio terminal de uma doença e imaginei que não devia contribuir com as finanças. Além disso, se eu tivesse prestado um pouco de atenção, teria notado como as bochechas de Fox estavam mais cheias no palácio, onde ele se alimentava direito, do que em sua foto do formulário. Eu queria que ele ficasse, que não perdesse a ajuda de custo. Queria que ele roubasse algumas coisas do seu quarto e vendesse ao voltar para casa. Mas pedir a ele para ficar significava lhe dar esperança. Ouça, ele começou. Vou entender se a senhorita tiver que me mandar embora. Sério, não quero partir, mas conheço as regras. É só que não quero sair deixando a mesma impressão que Burke ou Jack. Tente não pensar mal de mim quando eu for, certo? Não pensarei. E nem penso agora. Fox fixou os olhos em mim e abriu um sorriso triste. Nunca tive a oportunidade de lhe dizer tantas coisas. Por exemplo, queria ser capaz de controlar o ambiente como a senhorita. É tão impressionante e seus olhos brilham quando a senhorita faz uma piada. É muito lindo, verdade? Espere, eu faço piada? Ele riu. Sim, bom, elas são sutis, mas seus olhos revelam. E dá para reparar como você gosta de nos provocar. Como no jogo do outro dia. Abriu um sorriso. Foi divertido. Esta noite também, com exceção do final. Jamais esquecerei sua expressão ao morder aquele aspárago. Apertei os lábios, convencida de que a minha expressão e a dele tinham sido similares. O que melhorou as coisas foi saber o quanto ele tinha se esforçado e que não tinha ficado tão chateado com o resultado. A única coisa que o magoava no momento era a preocupação de que eu não o considerasse um cavalheiro. Fox, vou lhe fazer algumas perguntas e preciso que você seja totalmente sincero comigo. Se suspeitar que está mentindo, já era e você vai embora o quanto antes. Ele engoliu em seco e a expressão mais tranquila dos últimos minutos desapareceu de seu rosto. Dou a minha palavra, ele garantiu. Acreditei nele. Muito bem, pode me falar sobre seu pai? Ele deu um suspiro. Claramente não esperava que a conversa tomasse esse rumo. Ele está doente. Acho que a senhorita sabe. Ele tem câncer. Ainda consegue se virar bem. Até trabalha, mas agora é só meio período. Precisa dormir bastante. Quando ficou doente, minha mãe foi embora. E não quero mesmo falar dela, se a senhorita não se importar. Não me importo. Ele baixou os olhos antes de continuar. Tenho um irmão e uma irmã. Eles não param de dizer que ela vai voltar, mas sei que não vai acontecer. Se acontecer, eu vou embora. Não precisamos mesmo falar dela, Fox. Perdão, sabe, pensei que a pior parte de vir para cá seria a distância, mas o que me deixa pior, o que mais dói, é ver sua família. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar.
Ele fez uma pausa e usou a mão boa para coçar a cabeça. Seus pais ainda se amam e seus irmãos olham para a senhorita como se fosse o céu na terra. Não tenho nada, nem perto disso. Pôs a mão em suas costas e disse: Não somos perfeitos, juro, e parece que você e seu pai têm uma relação especial. Temos, ele confirmou, olhando para mim. Desculpe, não queria ficar desse jeito. Não falo muito sobre minha família. Tudo bem, tem outras perguntas. Ele sentou na cama, dava para ver que o movimento tinha doído. Retirei a mão das costas dele e olhei para o lado. Na verdade, talvez esta seja difícil também. Avisei. Vá em frente, ele disse com um sorriso. Tudo bem, você veio aqui por minha causa ou para escapar deles? Fox fez uma pausa e cravou os olhos nos meus. As duas coisas. Eu amo meu pai, não consigo nem expressar o quanto ele é importante para mim. E não importo de cuidar dele, de verdade, mas também é um pouco cansativo. Para mim, o palácio é como um período de férias, na maior parte do tempo. Também acho que meu irmão e minha irmã começaram a valorizar mais meu esforço, o que eu incentivo, em certo sentido. Ele balançou a cabeça antes de continuar, e então vem a senhorita. Vejo, a senhorita sabe que vivo à espera do dia do pagamento e que vem de uma família falida. Tenho consciência de que não sou especial. Ele levou a mão ao peito e de repente ficou tímido. Mas sabe, tenho assistido a senhorita a minha vida inteira e sempre te achei tão esperto e linda. Não sei se tenho a menor chance de ser escolhido, mas pelo menos tinha que me inscrever. Não sei, só pensei que se chegasse até aqui, daria um jeito de mostrar que valeria a pena me dar uma chance. Nesse momento, Fox fez uma pausa e deu de ombros. E então, eu me envolvi numa briga. Acho que acaba por aqui. Eu odiava a frustração em sua voz. Não queria me importar. Sabia que deixá-lo se aproximar acabaria mal. Não sabia explicar o motivo, mas tinha certeza de que se permitisse a qualquer um desses garotos cruzar um certo limite de intimidade, os resultados seriam desastrosos. Então por quê? Por quê? Eu não os impedia de chegar perto. Tem outra pergunta? Claro, ele replicou derrotado. Como é trabalhar o dia todo na praia? Ele nem tentou conter o sorriso. Maravilhoso. O oceano é fascinante. É quase como se tivesse humores diferentes, em dias diferentes. Por exemplo, há dias em que o mar fica parado e há outros em que fica muito agitado. Estou tão feliz por Angeles ser quente o tempo todo. Do contrário, acho que não conseguiria aguentar. Eu também adoro o clima daqui, mas não vou à praia com frequência. Meus pais não gostam e as pessoas acabam se amontoando em torno de Erin e de mim quando vamos sozinhos. É um pouco chato. Ele me cutucou de leve. Se um dia vierem em Claremont, procurem por mim. Podem alugar uma praia particular e nadar e relaxar até dizer chega. Suspirei, sonhando com aquilo. Seria perfeito. É sério, é o mínimo que posso fazer. Olhei para as minhas mãos e depois para o rosto esperançoso de Fox. Que tal o seguinte? Se você ficar entre os, digamos, 3 finalistas, poderíamos ir até lá juntos e alugar uma praia e talvez eu pudesse conhecer seu pai. O rosto dele congelou com o impacto da notícia. Eu não vou embora? Não foi culpa sua o que aconteceu esta noite, e admiro sua sinceridade. Então, que tal ficar um pouco mais? Veremos como as coisas avançam. Eu adoraria. Muito bem, então. Me levantei, sentindo muitas coisas. Antes daquela noite, Fox estava longe de ser uma opção para mim. Depois daquilo, eu não vi a hora de encontrá-lo de novo. Desculpe a pressa, mas tenho muitas coisas para preparar para amanhã. Me despedi. Posso imaginar, ele disse enquanto me acompanhava até a porta. Obrigada, Alteza, por me dar uma chance. Era tudo o que você queria, certo? Perguntei sorrindo. E pode me chamar de Idlin mesmo. Ele abriu um sorriso, de orelha a orelha, e usou a mão boa para pegar a minha. Então, deu o mais suave dos beijos entre os meus dedos. Boa noite, Idlin, e mais uma vez, obrigado. Acenei brevemente com a cabeça antes de sair do quarto. Mais um assunto resolvido. Mas a manhã seguinte traria outros 1000. A fotógrafa do encontro do dia anterior tinha sido tão discreta que nem percebi que ela ainda estava lá quando a briga começou. Burke Fox era matéria de capa, e a manchete contava que o primeiro tinha sido expulso e o segundo poupado. Havia outras fotos também, eu ao lado de Kyle, triturando açafrão, e também ao lado de Eric, que traduzia algo para Henry, mas tudo isso era eclipsado pela fúria do rosto de Burke ao se lançar sobre Fox. Ignorei aquelas fotos e me concentrei nas menores, em que eu apareci com os outros, recortando-as do jornal para guardá-las. Não sei bem porquê. Acabei por enfiá-las na gaveta, junto com a gravata horrorosa de Kyle. Fui tomar café da manhã com o peso dos olhares de todos. Geralmente, isso não era um problema para mim. Mas,
Como os garotos estavam super curiosos com a briga e meus pais super preocupados, me senti soterrada pelas palavras não ditas. Comecei a pensar se não teria exagerado na noite anterior, se pareci acusar meus pais de alguma coisa. Minha intenção tinha sido explicar como a seleção podia ser dolorosa e exaustiva, não culpá-los por ela. Ainda assim, por menos que eu quisesse participar, sabia que cumpriria como prometido. Os socos de Burke superaram qualquer outro problema no país, pelo menos por um dia. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. O que aconteceu? Candace sussurrou. Nada. Mentira, a mamãe e o papai estão esquisitos hoje. Espiei os dois. Meu pai não parava de coçar a sobrancelha e minha mãe brincava com a comida no prato. Coisa de adulto. Você não entenderia, eu disse suspirando. Kaden fez uma cara de tédio. Não fale assim comigo, Idlin. Tenho 14 anos, não 4. Leio todos os jornais e presto atenção nas edições do jornal oficial. Falo mais línguas que você e aprendo tudo o que você precisa saber sem ser obrigado. Não haja como se fosse melhor que eu. Eu sou um príncipe. Suspirei de novo. Sim, mas eu serei a rainha, corrigi, enquanto dava um gole no café. Eu realmente não precisava daquilo tão cedo. E seu nome algum dia aparecerá em um livro de história. Um moleque de 10 anos entediado vai decorá-lo para a prova e depois esquecer tudo a seu respeito. Você tem um emprego, como qualquer outra pessoa. Pare de agir como se ser rainha fizesse de você alguém melhor ou pior que os outros. Fiquei sem palavras. Era isso que Kaden pensava, mesmo de mim? Era isso que todos pensavam de mim? Minha intenção era ser forte naquele dia, mostrar aos meus pais que eu realmente cumpriria o combinado e provar aos garotos que situações como a briga da noite anterior não me abalavam. Mas as palavras de Kaden fizeram meus esforços parecerem inúteis, assim como eu mesma. Levantei para sair, tentando lembrar o que tinha que pegar no escritório. Com certeza, não conseguiria trabalhar lá naquele dia. Ei, Idlin, espere, era Kyle, que corria para me alcançar. Eu nem tinha olhado para ele quando entrei na sala para o café. Seus lábios estavam um pouco inchados, mas de resto, ele parecia bem. Está tudo certo? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Depois que não. Na verdade, não sei, respondi finalmente. Ele pôs as mãos nos meus ombros e me consolou. Está tudo bem. Eu estava tão perdida que dei um beijo nele. Sabia que isso faria tudo parar por um minuto. Ei, ele exclamou recuando. Desculpe, eu só... Ele me agarrou pelo pulso, me levou para a sala mais próxima, fechou a porta com força e me empurrou contra a parede. Me beijou com mais força do que eu tinha feito, aparentemente sem se incomodar com o lábio machucado. O que foi isso? Ele disse ofegante. Não quero pensar, só me beije. Sem mais nenhuma palavra, Kyle me puxou para junto dele e enfiou as mãos em meu cabelo. Agarrei sua camisa e o segurei com força. Deu certo. Enquanto estávamos ali agarrados, todas as minhas preocupações desapareceram. Seus lábios passaram da minha boca para o meu pescoço. Ele me beijava de um jeito novo, mais agressivo, mais exigente, roubando toda a minha concentração. Sem nem pensar, puxei a camisa dele para cima. Ele riu maliciosamente no meu ouvido. Bom, se vamos tirar a roupa, temos que ir para um quarto. E você deveria saber meu segundo nome. É Ashton Arthur, acho que começa com A. Não passou nem perto. Suspirei e o soltei. Que bom. Ele recuou ainda com os braços na minha cintura e sorriu. Você está bem? Sei que a noite passada foi meio tensa. É que eu não esperava. Foram os aspargos. Um moleque literalmente socou o outro por causa de um vegetal. Kyle riu. Viu? Por isso é melhor ficar com a manteiga. Você e sua manteiga idiota. Balancei a cabeça e corri o dedo pelo peito dele. Sinto muito pelo seu lábio. Algum outro lugar dói? Minha barriga. Ele me deu umas cotoveladas quando tentou escapar, mas fiquei até surpreso por não ter sido pior. Os olhos de Henry devem estar doendo bastante. Ainda bem que Burke não acertou 1 centímetro mais para baixo. Fiz uma careta ao imaginar o quão ruim as coisas poderiam ter ficado. Caio, você teria enxotado os dois se estivesse no meu lugar? Quer dizer... Acho que teria pensado na possibilidade de expulsar até Henry, e eu mesmo, se fosse você. Ele respondeu, mas vocês tentaram acabar com a briga. Ele ergueu o dedo para explicar. Verdade, você sabe porque estava lá, mas os outros viram jornais, e as fotos dão a impressão de que os 4 estavam envolvidos. Então, permitir que você, Fox e Henry fiquem pode passar a ideia de que vocês saíram impunes e que os outros também poderiam sair impunes no futuro. O dia só piora, suspirei.
passando a mão no cabelo e me escorando na parede. Eu beijo tão mal assim, comecei a rir ao lembrar daquela noite no meu quarto. Fiquei tão desconfortável quando Caio quis conversar comigo, mas já não sabia ao certo por que tinha me sentido assim. Poderia ter contado como uma válvula de escape, com uma nova perspectiva sobre as coisas. Por que a gente nunca conversou antes? É tão fácil. Ele deu de ombros. Você é quem manda aqui. O que acha? Baixei a cabeça, envergonhada do que ia dizer. Acho que não gostava de você, por causa de Josie. A imitação constante dela me deixa maluca. Eu acho que não gostava de você, por causa do palácio. É culpa dos nossos pais, não sua. Mas transferi para você, já que você será a rainha, um dia. Entendo. E sei o que você quer dizer sobre Josie, mas é difícil para ela crescer à sua sombra. Não podia lidar com a entrada de Josie na minha lista de coisas pelas quais me sentia culpada. Ajeitei a roupa, sabendo que o trabalho me distrairia. Vamos fazer algo logo. Não um encontro, só passar um tempo juntos. O sorriso torto apareceu no rosto dele. Eu adoraria. Ele voltou a colocar a camisa para dentro da calça e precisei me esforçar para não corar. Como eu tinha perdido o controle daquele jeito. Ouça, ele disse, não desanime com essas coisas. Você é muito mais do que a seleção. Obrigada, Caio. Agradeci e dei um beijo na bochecha dele antes de partir para o meu quarto. Lembrei como tinha ficado brava quando vi seu nome sair no sorteio. Me senti enganada, mas, naquele momento, já não me preocupava em saber como a ficha de inscrição dele tinha ido parar na pilha de cartas. Estava feliz por isso e tinha esperança de que ele sentisse o mesmo. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!